Eu quero saudar todos os irmãos na paz do Senhor. Aqui é o pastor José, com mais um vídeo apresentado aí nas redes sociais sobre a tentação de Jesus. Jesus foi tentado no deserto pelo o adversário. A palavra grega diabolos é traduzido do hebraico Satã. A advertência ao oponente do rebelde Satã, que quer dizer adversário, oponente, rebelde. Em Isaías 14, 11 a 15, nas estrelinhas de uma referência, o rei Babilônia. Pode-se ler sobre a queda de uma criatura que certa vez foi poderosa e bela, mas que em seu orgulho se rebeliou contra Deus e tornou-se oposto dele. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 a 19. É similar. Por outro lado, Jó, capítulo 1 e o versículo 2, é claro ao apresentar Satanás como o oponente tanto de Deus quanto do homem. Em Gênesis, no capítulo 3, como serpente, ele tenta Adão e Eva a desobedecerem a Deus. A equivalência entre o adversário e a serpente fica clara em Revelação, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que diz: o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Satanás é uma criatura de modo algum igual ao seu Criador. Ainda assim, ele é a fonte original de todo o pecado, o mal e a oposição a Deus. Desafia Jó para lidar com elas. Ele responde: por isso que abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, versículo 6. Tanto o Tanakh quanto o Novo Testamento assumem a existência de uma ação sobrenatural, de anjos bons e obedientes, que serve a Deus, e de anjos, demônios, o mal, e rebelde, que serve ao adversário. No versículo 3 do capítulo 4 de São Mateus, ele diz: Filho de Deus. Veja, 1 e 1. Sobre o filho de um. Sobre o filho de. Esse termo teologicamente importante do Novo Testamento pode significar uma pessoa de Deus sem tom divino ou sobrenatural. Uma pessoa especial, enviada por Deus, o Filho de Deus, na carne. Como descrito no capítulo 1, versículo 2 do livro de São Mateus, acima, e em Lucas capítulo 1, versículo 2, um humano
cuja presença na terra exigiu um ato criativo especial de Deus. Esse seja Adão, ou Jesus, que no hebraico é Yeshua, que assim é chamado de um segundo Adão. Lucas, capítulo 3, versículo 38. Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 21. 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 45. Você vai ver que foi a referência que ele era o segundo Adão na carne. O Jesus que pode, em sua vida, ter, em sua vida terrena, se relacionar com Deus. Como? Como? Seu pai legítimo, chamado de Abba. E o indivíduo ou palavra, divino eternamente existente, que sempre esteve, sempre estará dentro da estrutura interior de Adonai. E na estrutura que é o único Deus. E é em sua ausência o Filho no relacionamento tanto Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Aqui vindo na boca do adversário, provavelmente carrega todos os seus significados. O Tanaka é pouco claro sobre essas coisas. Ainda assim oferece fonte. Dica, veja, no capítulo 2, versículo 15, em Isaías capítulo 9, versículo 5 a 6. No capítulo 6 e o versículo 7. Miqueias capítulo 5, versículo 1 a 2. Salmo 2 e o versículo 7. E Provérbio 30, versículo 4. E Daniel capítulo 7, versículo 13. Na antiga literatura judaica, Enoque, na página 105 do Evangelho de Enoque, Enoque teve um evangelho. E 4. Esdras, capítulo 7, versículo 28, versículo 29. Capítulo 13 de Esdras, versículo 32 a 52. 14, versículo 9. Refere-se ao Messias como filho de Deus. No capítulo 8, versículo 20 também, de Esdras, sobre o filho do homem. No versículo 10, do capítulo 4 de São Mateus, o Antigo Testamento mencionado como a Escritura, ou está escrito na maioria das traduções a palavra hebraica, que é Tanakh, é crononismo formado a partir das primeiras letras das 3 partes da Bíblia hebraica. Torá, ensinamento. Os 5 livros de Moisés, ou Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os profetas
o livro histórico Josué, Juízes, Samuel e Reis. E os 3 profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel. E os 12 profetas menores, o Quituim, escrito, o Salmo, Provérbio, Jó, os 5 rolos, Cântico dos Cânticos, Rute, Lamentação, Eclesiástico, Esté, Daniel, Esdras, Neemias e Crônica. Se você é filho de Deus, foi a referência do adversário para Jesus. Se você é o filho de Deus, cada uma das 3 categorias de tentação específica por João, no capítulo 2, lá no 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, na sua carta. A concupiscência da carne, Romanos capítulo 7, versículo 5. Se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. A concupiscência dos olhos. O adversário mostrou-lhe todos o reino do mundo, em toda a sua glória. E lhe disse, se você se ajoelhar e me adorar, eu li Jerusalém, colocou sobre um pináculo do templo e disse, se você é filho de Deus, disse, pule do pináculo mais alto de Jerusalém. E se ele se adorar, se ajoelhasse e adorasse, ele daria tudo para Jesus, a soberba da vida. Satanás já estava utilizando os 3 tipos de tentação no jardim do Éden. E viu a mulher que aquela árvore era boa de se comer. Concupiscência da carne. Agradável aos olhos. Concupiscência dos olhos. E a árvore desejada para dar entendimento, a soberba da vida. Tomou do seu fruto e comeu. Gênesis capítulo 3, versículo 6. A diferença é que o primeiro homem não resistiu ao adversário. Tiago, no capítulo 4, versículo 7, dá uma referência. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas o último homem resistiu. Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 a 22. O 45, versículo 45 do capítulo 15 de 1 Coríntios. E o 49. Jeremias, capítulo 4, versículo 15. Jesus demonstrando o poder da palavra de Deus ao resistir ao adversário. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Cita a Torá como resposta para todas as 3 tentações. Ele não usou outra coisa. Ele usou os livros de Pentateuco. Jesus, ele conhecia
as escritas. Jesus não respondeu qualquer besteira, porque o adversário, ele conhece você e conhece a minha pessoa. Ele sabe da tua capacidade e sabe da minha. Mas, quando ele usou a capacidade dele em cima de Jesus, Jesus também usou a capacidade dele como homem. E a resposta para as 3 tentações, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, é a resposta do versículo 4 do livro de São Mateus. Do capítulo 4, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, ele usou no capítulo 4 de Mateus, o versículo 7. E Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, ele usou quando ele falou para Jesus no versículo 10 de São Mateus. Jesus usou esse versículo 6 e 13 de Deuteronômio. Mas Satanás, o pai da mentira, João falou isso, capítulo 8, versículo 44, segundo o Evangelho de João, pode destupar as escrituras para enganar. Salmo 91, versículo 11 a 12. No versículo 6, Jesus usou este versículo. Jesus não era nenhum despreparado. Ele quer que o homem se prepare, tenha conhecimento da sua palavra. Ele quer que o homem tenha conhecimento para resistir às tentações do adversário. Para que você se livre do sofrimento eterno. A luta não é carnal, é espiritual. Não é para nós lutar contra os nossos irmãos. Não é contra o adversário. É contra os principados. É contra as hostes espiritual que está assentado nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra o sangue, nem é contra a carne. Mas é contra o diabo. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, está nos orientando. Resisti o diabo e ele fugirá do vós. Vai 35 anos que eu venho nessa luta. Resistindo às tentações. Resistindo o poder da fama. Resistindo às bandejas que vem me oferecendo. Porque eu fui comprado por um preço muito alto. O preço do sangue. Talvez que você aí do outro lado não esteja dando ouvido ou acreditando. Mas eu já tenho passado por muitas advertências. Eu tenho passado por muitas tentações. Não que eu tenha feito, mas que vem sobre mim. Dinheiro, fama, e eu tenho negado-me. Não é que dinheiro é ruim. Não, senhor. Mas a Bíblia diz que os que querem ser ricos caem na condenação do diabo. E o apóstolo Paulo disse: e tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Foge. Fugir é se negar. É não aceitar. E nós estamos vendo, nesses últimos dias, o poder
do adversário muito forte. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a concupiscência da vida, alastrando no seio da igreja. E quando eu estou falando igreja, é comunidade, irmão, é eclésia. Estou falando no grego. É uma comunidade. É povo, línguas e nação. Aqui Jesus estava falando para os judeus. A milícia judaica, que era contra, não era milícia, a milícia messiânica, eles eram contra ao Messias. E a milícia nunca se acabou. Essa milícia ainda hoje está envolvendo todas as pessoas. Agora há pouco eu recebi um vídeo e recebi umas palavras ao contrário da Bíblia. Já imaginou se você não se preparar? Vai terminar engolir vento pensando que é água. Vai findar engolindo cobra, pensando que é tripa. E tem que se preparar. O meu trabalho não é pastoral. Eu sou pastor de uma igreja registrada jurídica, mas o meu trabalho é missão. Eu não sou para estar parado num canto só, mas eu recebo muito vababu, muitas coisas. Mas nós que somos chamados por Deus, preparados pelo Filho de Deus, nós não é enganado. O apóstolo Paulo disse que quem crê em Jesus, ele não se confunde. Não tem confusão, não. Há pessoas com muitas confusão na sua mente, confundido. E às vezes até abandona o barco. Por causa de palavra, por causa de ensino, por causa de heresia, mas acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos messias, muitos ungidos se levantam. Muitas pessoas, você sabe o que é ungido? Ungido é uma pessoa separada para um trabalho, como política, como governador, não é só pastor, não. Messias, que quer dizer pessoas que é enviado. Você tem que discernir o que é de Deus e o que não é. Isso é pelo Espírito. É a palavra de Deus que nos ensina isso. Amém? Que os irmãos continuem orando por mim e me ajudem nas suas orações. Vocês que me acompanhem nas redes sociais, curta.